Ficção, fantasia, realidade. Mentira ou verdade? Você acredita que o mundo sobrenatural nem sempre é possível ser visto? Será que tudo que existe é visível aos nossos olhos? E quando falamos em realidade sobrenatural, você bota fé? E se o mundo sobrenatural existe? Será que ele tem alguma influência em nós, que estamos no mundo natural? Como ter certeza desse sobrenatural que nem sempre vemos, ora sentimos, ora não sentimos, né? Vocês acompanharam as cenas de alguns filmes, alguns de ficção, outros de fantasia, que traziam realidades, cada um trazia uma mensagem. Nós estamos aqui, eu, Mirella e o Guilherme, para comentar a respeito não só dessas cenas que vocês viram, mas da mensagem sobrenatural, dessa realidade que muitas vezes não percebemos, mas que tem muito a nos dizer. Não é isso, Guilherme? É verdade. O sobrenatural e a ficção, eles são muito próximos, né? É tudo fonte dessa sede do ser humano pelo transcendente, dessa sede do ser humano por alguma coisa que vai além do que ele compreende, das suas forças, e aí ele começa a criar o que as outras culturas chamam de fábulas, mitologias, etc. E que a gente acredita num Deus que foi revelado. Só que muitas das vezes até a própria igreja reconhece uma semente do verbo ali naquele negócio. Né? E a ficção é um pouco disso também. Uma proposta que permite, mas que nem sempre nos garante que está passando uma mensagem segura, né? Com certeza. Quero dizer, antes de qualquer coisa, que o Revolução Jesus chega até você. Boa noite! Como sempre, muito educado, gente. Eu não consigo começar o programa e não falar boa noite. Então, boa noite para você que nos acompanha. Boa noite para os meus irmãos que estão aqui. Mas começamos o programa falando sobre o que é o sobrenatural, né? Essa coisa assim das forças, da ficção. Até que ponto a fantasia ela é boa? Até que ponto ela é do mal? Será que tudo que é fantasia ou tudo que é ficção, por exemplo, várias cenas de filmes passaram, teriam outras séries, outras coisas que não estão ali, mas que estão super em alta. Será que tudo que é ficção eu posso considerar que é só uma historinha, que não tem nada a ver? Ou existe alguma influência do mal ou do bem? Ou que não me influencia, né? Só porque é mentirinha ali, não faz nada no meu emocional, não faz nada na minha mente, nos meus conceitos. Será que é bem por aí? Tipo assim, é muito questionamento, até porque não existe um critério fechado entre nós, né? A gente está conversando aqui. Para você que está em casa, você aí começou a assistir com a gente, viu aí as cenas, né? Talvez você seja daqueles que digam, nossa, isso, Canção Nova mostrando um negócio desse? Exorcismo de Emily Rose. Como é que pode? Não, mas isso é do demônio? Mas isso é de Deus, né? Nárnia, Senhor dos Anéis, Harry Potter. O que é de Deus? O que não é de Deus? Assistir tem problema? Quando eu assisto acontece alguma coisa? Ou não pega nada? Né? Qual é o filtro? Qual é o critério? Quando eu assisto, qual é a minha postura? Eu pergunto pra você, Guilherme. Qual é a sua postura quando você assiste Nárnia, por exemplo? Qual é a sua postura quando você assiste Harry Potter, Doctor Strange ou outros filmes? A minha postura é sempre muito ativa, eu sou muito crítico. Eu gosto muito de ficção, de ler, ver, seriado, tudo isso. Eu gosto muito, mas eu sou muito crítico. Então eu busco saber quem escreveu, por que escreveu, como escreveu, por que deixou de escrever. Vida do autor. A vida do autor, o que influenciou ele. Por exemplo, eu sou aficionado por Star Wars. Você não, eu sei, a Mirella eu sei que é. Eu não sou muito fã de Star Wars. Aí, Somos amigos. eu cheguei ao ponto de descobrir, por exemplo, que o George Lucas foi aluno de um antropólogo que montou o que ele chamou de a jornada do herói, que é o que toda a mitologia tem. E a partir dali ele aproveitou esse gancho e criou uma mitologia moderna, que é o Star Wars. Então por isso que fez tanto sucesso, porque de certa forma é o que o ser humano procura em qualquer história. Eu acho interessante, Mirella, Guilherme, não dá pra fechar. Isso aqui é do capeta, isso aqui é de Deus, isso aqui não é. É claro, tem coisas que são visíveis, que você bate o olho, ou com a ajuda de um padre, alguém mais experiente,
Mas também não dá para você começar a catalogar as coisas. Porque também depende, não somente, mas depende muito da sua postura, né? Esse Sim. pesquisar, esse ir atrás, não como alguém que vai lá curiosar a coisa para se envolver Não só mais. da postura, vai depender também do que você está vivendo, do seu momento. Se eu estou passando por uma situação muito delicada, se eu estou numa situação depressiva, tem coisas que eu vou assistir que vão me afetar de uma forma que não vão afetar, por exemplo, o Guilherme, porque ele não está passando pelo que eu estou passando. Aqui nem uma realidade espiritual somente, mas uma Sim. realidade humana. Sim, então eu acho que não tem como a gente catalogar. A palavra é muito boa. A gente não pode catalogar. Mas uma coisa que a gente estava conversando nos bastidores com um dos convidados, né? Eu vou dar uma palhinha aqui porque eu não consigo. É muito bom. Ele foi falando assim, ele não deu para nós o critério, mas ele deu uma luz. Sim, ele foi muito feliz, né? Um dos convidados, ele falou assim: como que eu vou saber se aquilo é bom, se aquilo é de Deus, se aquilo vai fazer bem ou se é uma coisa do mal? É quando o que eu estou assistindo está entrando em mim e está confundindo a doutrina. Aquilo que é a doutrina da igreja, aquilo que é a minha fé, aquilo que são os meus valores. Então, quando eu começo a assistir coisas, por exemplo, com zumbis, vampiros, e bruxos, e lobisomens, e sei lá mais o que, e qualquer outra coisa, e um animal que fala, e um leão, se isso de alguma forma está me deixando em dúvida, e eu posso correr o risco de deixar de acreditar nas coisas de Deus, e eu achar que aquilo também é real, não sei, você começa a pirar o cabeção. Sinal de que aquilo talvez não está sendo bom. Lembrei de uma história muito engraçada. Eu fui em uma missão. Eu tava lá no meio da missão, a gente pregou, rezou pelos jovens, depois ficou ali conversando com eles. E aí, papo vai, papo vem, eu comecei a falar do Senhor dos Anéis, depois de Nárnia, e eu percebi a reação deles assim: meu, como assim você vê Nárnia? Você pode? Como assim você lê Nárnia? Eu falei, ué, eu leio, qual o problema? Meu, isso não é de Deus. Eu falei, não, claro que é. Você já percebeu aquela cena em que o leão entra no meio dos animais, vai de encontro à bruxa e se oferece pela vida de Edmundo, porque Edmundo tinha traído os irmãos dele. Aí o leão se sacrifica em cima daquela pedra. Aquilo dali são sementes do verbo, que é o que a igreja diz. É uma mensagem cristã dentro de uma fantasia. E, na verdade, o Lewis, ele escreveu com essa intenção de figurar o Cristo. E se você viu Nárnia e você gostou, pelo amor de Deus, leia o livro. Não tô fazendo propaganda, muito mais rico. Tem exatamente um livro que não vai virar filme, provavelmente, que é O Cavalo e o Menino, que é o meu predileto. Eu gostei dele também. É o meu predileto. É um diálogo sobre a história do ser humano, com o seu relacionamento íntimo com Deus e as provações que você leva na vida. Aquele caminho que ele faz com o leão do lado. Exatamente, cara, conversando e tal, legal. subindo um monte. Então, aquilo ali diz da sua experiência com Deus, de você se relacionar com Deus. Eu passei a entender muito Deus ali em Nárnia. Por quê? Porque Lewis, como ele era protestante, ele escreveu aquilo ali para os sobrinhos dele com essa intenção. Então aí a coisa começa a ficar um pouco diferente, né? Diferente, por exemplo, de talvez você ver como eu falei aqui do Star Wars, que o contexto não é tão cristão assim, vamos dizer assim. Não tá escancaradamente. Não é um valor cristão escancarado. Tem coisa ali que você pode extrair e fazer uma reflexão. Sim. Pode fazer. Mas sempre esse viés. E sempre lembrar também que é uma coisa que eu sempre trago para o meu discernimento, o tempo que eu estou vendo filme, vendo livro, etc, etc. E o tempo que eu me ocupo com o outro. E o tempo que eu ocupo com a minha vida de oração, com a minha caridade. São Francisco de Sales, quando ele fala dos jogos, né, lá na Filoteia, ele fala: o tempo que você está ocupando com os jogos, com essas coisas, você precisa, depois, de alguma forma, reparar isso, porque enquanto você estava se divertindo, alguém estava sofrendo. Né? Então, eu sempre procuro compensar de alguma maneira nesse sentido. É um conteúdo que entra em mim, capaz de transformar para que eu seja um homem, uma mulher nova, melhor, dentro de uma sociedade, Sim. certo? Agora, a conversa tá boa, mas não se esgota aqui. Se você quer saber mais, pesquise, vá atrás de formação. Nós temos formação, entre no nosso site, no nosso portal, porque lá tem informação que pode te ajudar muito a entender esse universo e não ficar tão sujeito a tudo aquilo que te oferecem por aí, ok? Tiago, agora é com você. Olha, e se quiser saber mais, então não desliga a TV por nada e fica ligadinho com a gente, com Revolução Jesus. Só tá começando e você já percebeu, né? A gente tá te levando além das fronteiras deste mundo natural. Nós vamos entender melhor o que se trata do sobrenatural. Até agora que falamos de fantasia, ficção,
mas este mundo sobrenatural que nos rodeia e que gera, assim, algum tipo de influência. Então, não sai daí por nada, vamos entender um pouquinho dessa linha tênue que separa o natural do sobrenatural e do irreal. Boa noite, Patrícia Braz. Boa noite, gente. E a realidade sobrenatural, ela é uma realidade muito presente, muito ativa, discutida no nosso cotidiano. Porque aquilo que é sobrenatural, ele de certa maneira nos atrai. Aquilo que é místico, oculto, nos atrai. O oculto, ele nos chama a atenção, nos chama a curiosidade ou ele não desperta a nossa curiosidade, Regiane? Isso mesmo, Pati. Boa noite. Realmente, né, o desconhecido nos atrai, né? Ele aguça a nossa curiosidade. Né? E falando sobre esse tema de mundo sobrenatural, no dicionário, ele define sobrenatural como sendo algo que é além da nossa natureza, algo que só pode ser conhecido a não ser pela fé. E a palavra de Deus já nos ajuda. Em Efésios, São Paulo escreve: pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. E isso quer dizer que sim, existe sim esse mundo sobrenatural, esse mundo que é intangível, que a gente não consegue ver pelos olhos. E como foi dito muito sobre o C.S. Lewis, aqui ele tem uma frase que diz assim, que o ser humano pode cometer 2 erros. Um é não acreditar no demônio. E o outro é acreditar demais, é ter um interesse excessivo por ele. E agora eu te pergunto, você acredita no mundo sobrenatural? E não basta perguntar, né? É bom que agora você responda esse questionamento. A gente quer saber da sua opinião, da sua experiência. Você acredita nesse mundo sobrenatural? Você acredita que ele gera algum tipo de influência na vida das pessoas? Então faz o seguinte, de maneira bem concreta, a gente já lançou um card nas nossas redes sociais, @RevoluçãoJesus, onde você vai responder esse questionamento para que a gente leia aqui também a sua resposta. Mas, Thiago, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma pergunta, fala-se tanto. O que a igreja diz sobre este assunto ou sobre alguma situação que eu estou vivendo? Também tem espaço para você perguntar. Então você vai mandar pelo nosso Twitter, @RevoluçãoJesus, a sua pergunta, porque nós vamos ter 2 convidados de peso aqui que vão ajudar a gente a aprofundar nesse assunto hoje. É isso mesmo. E é muito pertinente nós falarmos sobre este assunto no programa, sobre o mundo sobrenatural e tudo mais. Porque hoje existem muitas pessoas que podem estar sofrendo, e pessoas até que sofrem mesmo, por consequências de terem buscado algumas práticas, de terem buscado alguns lugares que realmente geraram consequências para isso. Ou que pessoas também que não deram importância ao sobrenatural. Ah, isso é bobeira, aquilo que é espiritual é bobeira, e isso não tem peso nenhum. É importante, sim, nós darmos importância ao mundo sobrenatural. O Catecismo da Igreja Católica, ele nos ensina isso. Eu vou ler na íntegra o que o Catecismo diz aqui. Ele diz que a pessoa humana, criada à imagem de Deus, é ao mesmo tempo um ser corporal e espiritual. Então, você precisa cuidar do corpo, claro, mas também precisa dar moral para o mundo espiritual. Não é mesmo, Thiago? Não podemos desconsiderá-lo. Por isso aqui tem um livro super bacana e interessante que eu já quero indicar para você. É do nosso irmão Danilo Gesualdo, Livres de Todo o Mal. Você vai poder adquirir esse livro aqui pelo 12-3186-2600, onde o Danilo, de maneira feliz, vem nos esclarecer, vem nos fazer melhor entender sobre essa realidade espiritual, mas também sobre a ação maligna na vida das pessoas e que, de fato, exerce, sim, algum tipo de influência. Bem, quer entender mais? Tá aqui a dica para você conhecer mais. Um livro super bacana e de uma linguagem muito acessível, viu, Danilo? Eu já pude ler algumas partes, estou falando porque já ele vai entrar aqui para aprofundar com a gente. Mas é claro que nós também contamos aqui no programa Revolução Jesus com aquela participação musical, onde deixa a nossa noite mais ritmada. Bem-vindo, Geração 7.7. Geração 7.7. Boa noite você que está em casa. Por favor, apresente-se e apresente aí toda a banda rapidamente pra gente conhecer. Somos a banda Geração 7.7, ali no violão o Rafael, aqui na guitarra o Gustavo, aqui no teclado o Everton, na bateria o Marcelão e aqui no baixo o Fabrício. Muito bem, melhor do que apresentar e do que falar, agora a gente vai ouvir, vai curtir esse som com Geração 7.7, Revolução Jesus, falando hoje sobre mundo sobrenatural. Manda ver, vamos lá. Vamos que vamos, Sagrada Face! Que o calor do Espírito Santo aqueça teu coração nessa noite, meu amado.
sol e encontrei quando te conheci. Bastou apenas um olhar pra minha vida transformar. Buscava um mundo de sol e encontrei quando te conheci. Bastou apenas um olhar pra minha vida transformar. Mas sei que fraco eu sou, quantas vezes eu caí nos abismos onde andei, mas com você sei que vou além. Na tua luz eu sei que eu andarei. A tua sagrada face me fez ver a vida de um jeito diferente. Livrou-me dos medos e posso enxergar. Mudou minha vida e me sinto capaz. A tua sagrada face me fez ver a vida de um jeito diferente. Livrou-me dos medos e posso enxergar. Mudou minha vida e me sinto capaz de buscar na tua face um espelho pra viver sem temer ou vacilar, pois sei que Deus habita em mim. Buscava um mundo de sol e encontrei quando te conheci. Bastou apenas um olhar pra minha vida transformar. Buscava um mundo de sol e encontrei quando te conheci. Bastou apenas um olhar pra minha vida transformar. Mas sei que fraco eu sou, quantas vezes eu caí nos abismos onde andei, mas com você sei que vou além. Na tua luz eu sei que eu andarei. A tua sagrada face me fez ver a vida de um jeito diferente. Livrou-me dos medos e posso enxergar. Mudou minha vida e me sinto capaz. A tua sagrada face me fez ver a vida de um jeito diferente. Livrou-me dos medos e posso enxergar. Mudou minha vida e me sinto capaz de buscar na tua face um espelho pra viver sem temer ou vacilar, pois sei que Deus habita em mim. Ô Mirella, do pé aí? Ele vai ensinar a gente. Mostra aqui o movimentinho do pé que eu achei maneiro aqui, ó. Como é que é? Vai lá. Ele faz um movimentinho chique, gente. Mirella tá de salto, ela é dispensada. Ela não desliza, porque ele é antiderrapante. Certo, a desculpa foi boa. Mas voltando, minha gente, muito bom. Foi muito bom, obrigada. Deu animada, assim, porque o assunto é sério, né? Nós estamos falando sobre forças do oculto, o que é bom, o que é mal, existe uma influência maligna. Jonathan, com certeza, você que está em casa, gente que já ouviu falar, né, de exorcismo, de forças do mal, de opressão, existe o oculto, não existe, eu acredito ou não acredito. Tem gente que morre de medo. E é interessante porque esse tipo de assunto parece que atrai. Então, a literatura usa disso, às vezes o filme, né, as séries, enfim. É um assunto que acaba virando assunto para dar mais arrepio. Não é verdade? Isso mesmo, Mirella. E, às vezes, o arrepio e até o medo, ele é a oportunidade para que a pessoa, para se mostrar corajosa na frente dos amigos, das amigas. Não, eu vou fazer então, eu vou lá. Só que nem todo mundo tem coragem, mas alguns têm. E esses poucos que têm, às vezes faz uma experiência negativa. É por isso que é importante nós esclarecermos, mas esclarecermos dentro da doutrina da igreja, com especialistas que já lidam com casos envolvendo ocultismo, envolvendo realidades sobrenaturais que não condizem com a nossa fé, mas que ajudam pessoas a saírem dessas situações. Então, já quero chamar aqui os nossos convidados, nosso irmão de comunidade, convidados de peso, nosso irmão de comunidade Danilo Gesualdo, e também temos um padre exorcista, por favor. Bem-vindo, Padre aqui. Antônio. Padre Antônio. Danilo, gente, para quem não conhece, comunidade Canção Nova,
13 anos ministeriado em cura, libertação, atendendo vários casos. Tem muita história aí, né, Danilo? Exatamente. Tem Vou muita contar daqui a coisa pouquinho. aí daqui a pouco. E o Padre Antônio, apresento para vocês, eu também o conheci hoje, então foi um feliz prazer conhecê-lo. O Padre Antônio, ele é um padre exorcista, né? Ele fez aqueles cursos, eu sou bem por fora, assim, mas ele fez os cursos do Vaticano. Você não Tudo é uma muito especialista, sério. né, Não nega? sou mesmo. Mas assim, especialista no assunto. E aí vieram os dois para falar exatamente disso. Não é um mundo sobrenatural, coisas pairando na nossa cabeça, mas assim, essa força, existe uma influência do mal, existem coisas do bem, que critério que a gente usa, o que faz bem, o que faz mal. Mas isso aqui é só para daqui a pouco. É só para deixar você com um gostinho na boca, em querer saber mais sobre o assunto e saber com maturidade, né? Não é jogar ali a coisa e Sem não dúvida. ajudar de fato. Então, fique aí. Depois do intervalo, nós voltamos com os nossos convidados de peso, mas nós saímos de música, certo? Antes da música, Antes da quero música? dizer pra você que pode estar sentindo medo e falar assim, cara, eu não vou assistir esse negócio. Porque tem pessoas que vivem desse jeito. Eu conheço algumas. Você Se também, você- Mirella, ou não? Às vezes. Às vezes, tá ok. A Gabi, a nossa produtora, falou Mas que morre de medo. é uma oportunidade. Mas o interessante é isso. É uma oportunidade de você, enfim, já consegui me esclarecer, mas de você ter a oportunidade de se esclarecer. De fato, todo esse medo que a gente sente, ele é provocado pelo quê? E o que de fato me faz mal? O que de fato realmente vai me perturbar? Não perde sua paz e não sai daí. E se você conhece alguém que precisa assistir, esse é o momento. Aproveita o intervalo. A gente vai chamar a música e você aí chama no WhatsApp, manda mensagem. Faz qualquer coisa. Põe na a rede pessoa social. precisa. Ok? Banda Geração 7.7, é com vocês. Vamos lá então, girassol. Já não consigo mais viver sem ter você. Eu grito o seu nome, ansioso em te ver. Já não consigo mais viver sem ter você. Eu grito o seu nome, ansioso em te ver. Diálogo. Se eu te dissesse que meu mundo é tão vazio e que meus sonhos se perderão nos caminhos onde andei, buscando meu lugar onde você não estava. Será que ainda é tempo pra poder voltar? Apenas uma chance pra se derrubar. Espero te sentir em cada despertar, te perceber ao fundo de um olhar, saber que posso te levar por onde eu for, gritar aos quatro cantos que você é o Senhor, que cura todo aquele que acreditar, buscando o próprio céu, sem medo de encontrar. Dai-me eterna unção, poesia e canção, num rascunho de papel. Escrevo as linhas tortas que me levam ao teu céu, que eu veja mais o que meus olhos podem ver. Sentir em cada despertar,
despertar, te perceber ao fundo de um olhar, saber que posso te levar por onde eu for, gritar aos quatro cantos que você é o Senhor, que cura todo aquele que acreditar, buscando o próprio céu sem medo de encontrar. Dai-me eterna unção, poesia e canção, num rascunho de papel. Escreva as linhas tortas que me levam ao teu céu, que eu veja mais o que meus olhos podem ver. Revolução Jesus, que voltou para você com o tema O Mundo Sobrenatural. E eu já quero ler aqui a participação de algumas pessoas que estão nos acompanhando, que responderam a nossa pergunta na internet. Se você ainda não respondeu, você pode ir lá, @Revolução Jesus, Face, o Insta, e responder para nós. Você acredita no mundo sobrenatural? Por quê? A Karina Amaral respondeu: boa noite, acredito sim, pois não temos a dimensão do sobrenatural sobre o mundo. Existe muito mais além do que podemos ver. Jesus Cristo nos deixou aqui como evangelizadores e precisamos estar lutando sempre. Wagner Rocha disse: acredito sim. E no Insta, só um minutinho que eu vou ler aqui, o Herbert Codonho disse: eu creio no sobrenatural de Deus manifestado na minha vida e na vida dos meus irmãos. Então, se você ainda não respondeu, vai lá nas redes sociais, Revolução Jesus, Face, Insta, que a gente quer saber a sua resposta. Você acredita no mundo sobrenatural? E a Mirella já está ali com os convidados, né? Isso e agora aí, vamos apresentar, fazer melhor do que eu né? apresentar, eu vou pedir que eles se apresentem, pode ser? Isso mesmo. Pode, claro. Vocês não vão disputar, né? Não. Sou o padre Antônio Alexandre, da Diocese de Campo Limpo, lá em São Paulo, e sou exorcista desde 2014, com a graça de Deus. E antes de ser exorcista, em 2014, eu já exercia o ministério de exorcista em alguns casos, mas somente para eles. Muito bem. Eu me chamo Danilo Gesualdo, sou membro da comunidade Canção Nova para uns 16 anos. Trabalho com o Ministério de Cura e Libertação já há 13 anos e tive a grande graça nesses 13 anos de acompanhar o nosso saudoso Padre Rufus Pereira, né? Que para mim é um grande referencial desse Ministério de Cura e Libertação, de exorcismo, dessa temática. Sou casado, pai de 2 filhas lindas, que a minha esposa me acompanhando, as crianças já estão na cama certamente essa hora. E também tive a oportunidade de escrever no final do ano passado, de lançar o livro Livre de Todo Mal, como o Thiago já falou no bloco anterior. Já estou aqui, já tá na mão da rei ali, ele. Quero até uma prática muito comum entre os jovens, né? É essa curiosidade pelo futuro, né? Ler a leitura de horóscopo. E aqui, né? O catecismo nos dá uma postura muito clara, né? E você no seu livro, né? Que parabéns, super embasado. Obrigado. Bem na doutrina da Igreja Católica, nos documentos. Tá maravilhoso o seu livro. Que bom. E aqui fala, né, que a doutrina da Igreja Católica é muito clara quanto a tudo isso. Os ensinamentos dos santos não nos deixam dúvidas sobre o risco de envolvermos com essas realidades e formas de ocultismo. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente sobre essas realidades que você cita aqui no catecismo, que é 2116. Na verdade, a gente trata um pouquinho da realidade da adivinhação, da questão do horóscopo, que seria depois até interessante você fazer a citação, porque é a nossa igreja, né? Se dizendo sobre a realidade do ocultismo, da magia. Isso nos dá a garantia e a maturidade de que nós podemos também falar sobre esse tema, que muitas vezes é uma barreira para cada um de nós, né? Tocar, ter a certeza daquilo que nós estamos dizendo. E no livro também eu trago um pouco sobre essa realidade do ocultismo, principalmente, e aqui é muito providencial no Revolução Jesus, porque o que eu tenho visto e o que eu tenho encontrado durante todo este tempo é um grande envolvimento da juventude realmente com essa questão do ocultismo, porque o jovem tem a questão dessa dinâmica, né? O jovem é aquele desbravador, aquela pessoa que quer conhecer outros campos e aí
onde mora o grande perigo, né? Se querer conhecer, né? Se descobrir coisas novas, de fazer novas experiências, às vezes a linha é muito tênue entre daquilo que é real e bom e daquilo que ele pode se envolver em caminhos do ocultismo, da magia, da feitiçaria, e aí as consequências de tudo isso. Então, eu também trago um pouco no livro sobre esta realidade do ocultismo e do jovem e do perigo que ele corre também com algumas realidades. Mesmo. E aqui está escrito, né? O catecismo diz, né? Todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas, né? E aí tem várias citações, ele fala, né, do horóscopo, astrologia, quiromancia, interpretação. Então você pode conferir no catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2116 e 2117. Posso aproveitar? Sim. Vou perguntar pro padre, né? Por que o sobrenatural, ele atrai? Parece que é uma coisa que atrai a atenção, atrai a curiosidade, aguça, especialmente no jovem. Essencialmente, a pessoa, quando busca contato com o sobrenatural ou conhecimento do sobrenatural, ela quer de duas uma coisa, ou até mesmo as duas. Ela quer ter poder, então ela quer controlar essas forças ocultas para adquirir algum tipo de poder especial, ou ter alguma sensação especial, ou se não, também a pessoa quer ter algum conhecimento oculto, reservado a poucas pessoas que serão iluminadas, digamos assim, entre aspas. Então, o sobrenatural atrai muito a juventude por causa disso. Vão em busca, os jovens, infelizmente, ou de poder ou de conhecimento, né, para se tornarem pessoas especiais, destacadas no grupo social, enfim. Mais ou menos é isso aí. Só a título de explicação, que eu acho que vai ser muito providente. Tudo, a gente pode colocar tudo no mesmo pacote? Sobrenatural, os espíritos, os demônios, as adivinhações, o esoterismo, tá tudo no mesmo pacote? Tudo é sobrenatural? Então vamos lá. É o seguinte, existe uma divisão que a gente faz em teologia que nos dá 3 tipos de âmbitos de existência. O primeiro âmbito é o âmbito sobrenatural, ou seja, o âmbito de Deus, onde Deus está é o sobrenatural. Deus é sobrenatural, está sobre toda a natureza, sobre tudo aquilo que foi criado. Depois temos o préternatural. O que é o préternatural? É o mundo dos anjos e demônios. São os puros espíritos criados por Deus. E por fim, o mundo natural, que é justamente o mundo no qual nós vivemos, que é esse mundo material. Então tem essa divisão, sobrenatural Deus, préternatural anjos e demônios, e natural o nosso mundo, a nossa existência. Mas comumente a gente fala mesmo de sobrenatural envolvendo Deus e, enfim, e essa realidade espiritual. Padre, deixa eu pegar um link disso, uma coisa interessante também, que no início aqui a gente viu uma discussão bacana com a Mirella, o Guilherme e o Jonathan, falando sobre a questão da fantasia, da ficção. E aí como é que a gente agora difere isso, né? Porque por vezes essas obras, esses filmes, eles apontam para essas realidades sobrenaturais. Algumas pura ficção mesmo, outras embasadas, né, em ideologias, enfim. Como é que a gente consegue fazer então essa distinção? No sobrenatural o senhor delineou bem pra gente, mas na fantasia, na ficção? Temos que tomar muito cuidado com o que a gente vê e lê. Também falamos aí de cinema, televisão, livros. Bom, um critério muito importante é o seguinte: se isso me leva a ir contra as verdades da doutrina católica, então eu tenho que rejeitar esse tipo de coisa. Esse, por exemplo, é um critério que podemos adotar. Olha só, Harry Potter, por exemplo, que é um livro que muita gente leu, ele leva a pessoa que o lê a pensar que existe uma magia boa e uma magia ruim, uma magia dos bons e uma magia dos maus. Toda magia, seja ela qual for, ela é sempre movida pelo demônio, sempre. A força que move aquele que faz magia é sempre o demônio, não tem como escapar isso. Então esse é um critério, por exemplo, se vai contra a doutrina católica, então eu tenho que rejeitar. Existem filmes, por exemplo, de terror que mostram que o mal sempre vence, então também são filmes que devem ser rejeitados. Porque o mal não vence, o vencedor é o bem, não é o mal, o vencedor é Jesus. Uau. Alguém quer fazer pergunta? Eu tenho várias. Eu também estou segurando aqui. É uma distinção, às vezes, meio complexa, porque comumente nós vemos nos jovens a admiração por filmes de super-herói, não só por filmes, mas por experiências. Por exemplo, brincadeira do compasso, brincadeira do copo. E são coisas que vai viralizando, uma palavra que a gente usa muito. Aquilo se torna um vírus, vai se espalhando. O senhor chegou a ter contato com algum jovem que já presenciou, já vivenciou isso?
na escola que fica do lado da minha paróquia, alguns meninos brincaram com aquele Charlie Charlie, né? Invocaram o tal do espírito Charlie Charlie e foram muito assustados me procurar pedindo que eu os abençoasse. Então, porque houve alguma reação ali, o lápis se moveu, enfim, não me recordo bem o que aconteceu. Mas o fato é, os meninos ficaram muito assustados e eu pedi a eles que nunca mais fizessem isso. Essas brincadeiras, meus amados irmãos, nos colocam em contato com o mundo demoníaco. Não vai ser nenhum espírito desencarnado, como dizem certas pessoas, né? Nenhum morto que vai falar ali. É o demônio que fala. É o demônio. Ele vai ali querer atormentar essas pessoas ou levá-las para mergulharem mais e mais nesse mundo do oculto. E o grande problema, só fazendo um adendo aqui, é que esse mundo, quando o jovem procura isso, às vezes aquilo que ele procura, aqui a brincadeira do Charlie Charlie, ele tem o contato direto com o ocultismo. Então, de fato, você está correndo um grande risco de estar tendo contato com o demônio, com aquilo que você está invocando. Mas quando você vai para uma outra realidade, por exemplo, do horóscopo, do tarô, dessas realidades que nem sempre a pessoa tem um contato direto com o demônio, é que ela vai se prendendo a essas realidades de superstição e vai se aprofundando cada vez mais nessas realidades de busca do conhecimento e do poder. Então, aquilo que começou de maneira muito simples, né, e sem uma curiosidade nos jornais, na revista do horóscopo, daqui a pouco encaminha ela para uma outra prática, que aí ela vai ter uma outra realidade, um outro contato, um outro conhecimento. Isso vai aprofundando ela nessas realidades de ocultismo até chegar a realidades do próprio satanismo em si. E o problema é que isso sempre se torna uma bola de neve na vida do jovem. É um emaranhado porque é a busca do conhecimento e do poder sempre mais, sempre mais, sempre mais. Então aí é o grande perigo de começar com essas realidades que se dizem, não é demoníaca diretamente, mas ela sempre tem a levar você e o jovem por um caminho nesse sentido. Não, e é uma coisa interessante até, desculpa cortar, mas vamos pensar agora naquele jovem que está nos acompanhando aqui, que já brincou, que já fez, que já procurou, está procurando, porém se vê, meu Deus, eu fiz e agora? Né? O que eu faço diante disso? Qual é a primeira postura, uma vez que eu busquei isso ou estou buscando isso, na ignorância ou não, que passo eu devo tomar? Né? Porque a gente pode perceber que muitos vão sendo levados pela onda, né? As brincadeiras que surgem, viralizam, e agora eu estou colhendo consequências na minha vida em relação a isso. Enfim, o que eu faço? O que esse jovem faz? O que essa pessoa faz? O pai, depois, se quiser, ele pode completar, mas o que eu geralmente recomendo quando as pessoas vêm muitas pessoas nesse sentido, até mesmo por causa do blog, então muitos jovens acessam e vêm com essas questões. Então, o que eu digo? Primeira coisa, a pessoa que procurou isso, ela cometeu de fato um pecado de superstição. É um pecado. Então, a primeira coisa, o primeiro passo, eu aconselho, ela buscar um sacerdote e ela fazer a confissão desse pecado. Quer consciente ou não, ela cometeu um pecado em relação à superstição. Depois ela precisa averiguar se dentro daquilo, depois dessa experiência, dessa busca, dessa realidade, se ela começou a viver na vida dela algum tipo de sintoma ou de realidade que ela não vivia. Então, de repente tem jovens que buscam isso e a partir de então eles dizem que começam a ouvir coisas. Não dormir muito bem à noite, ouvir coisas, ruídos em casa. Então significa que a partir daquela experiência, algo sobrenatural, o préternatural, já começou a acontecer na casa dela. Então pode ser que consequências piores venham. Então, o que eu geralmente faço? Peço para que essa pessoa venha nos procurar, faça uma investigação daquilo que ela está vivendo, dos sintomas que ela está sentindo, depois da confissão. Se necessário, a gente faz um acompanhamento de oração e de discernimento e insiro ela na sã doutrina da Igreja Católica e tento clarear a mentalidade dela naquilo que ela errou e como ela pode agora consertar. Mas é importante verificar se depois dessa busca, coisas estranhas começaram a acontecer, porque indicam que de fato pode ter uma presença aí oculta agindo na vida dela. De fato, o melhor caminho é buscar um sacerdote, pedir orientação ao sacerdote que tem conhecimento para orientar a pessoa que se encontra nessa situação, fazer uma boa confissão, renunciar a essas práticas, abandoná-las e, se for o caso, eventualmente serão necessárias orações de libertação ou até mesmo, em certos casos, exorcismo, para que a pessoa seja liberta de uma ação diabólica na sua vida. Mas o primeiro passo é procurar um sacerdote, é a melhor coisa a fazer. Assim o sacerdote vai poder orientar essa pessoa e mostrar a ela com argumentos plausíveis que esse tipo de prática não vai levá-la a lugar algum, ou pior, deve levá-la a talvez a um caminho sem volta e de muita tristeza e dor para essa pessoa.
E como já foi falado aqui, né, muitos jovens mesmo, eles estão praticando essas práticas, né? Praticando essas práticas ocultas. E isso gera consequências sérias, né, na sua vida. Nós temos um caso que é o Giovanni e o Tiago. Eles são 2 jovens de Belo Horizonte. Eles testemunharam para nós. Eles viveram essas práticas e eles querem falar um pouquinho para nós o que eles viveram. Solta aí o VT para a gente conferir. Fala galera, Revolução Jesus, estou aqui na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, e vou conversar agora com 2 jovens que viveram a realidade, né? O Tiago, que está aqui conosco, ele acompanhou uma pessoa de perto que viveu a prática do ocultismo, e também o Giovanni, que viveu na pele essa realidade. Nós vamos conhecer um pouquinho desta história. Como é que foi tudo isso? Olha, Dini, eu tive a oportunidade de conhecer, né, a irmã do Giovanni, a Valéria, através da Crisma, né, onde ela começou a fazer essa Crisma e eu era o monitor de Crisma. Então eu fui saber um pouco mais sobre a vida dela e tudo. Foi uma missão de Deus para minha vida, e onde que eu pude viver esse contexto todo com a família, e não de forma de julgamento, mas através de acolhendo a todos eles, né? Giovanni, quantos anos você ficou nessa prática do ocultismo? Eu fiquei por 19 anos no ocultismo. Foram 19 anos que eu achava estar no caminho certo. Um caminho que eu construí achando que eu estava fazendo o bem. Eu achava que eu podia fazer o bem através daquela prática. Foi quando eu descobri que eu tinha muito a perder. Sempre busquei alguma coisa. Eu tenho que externar essa sinceridade em Deus. Hoje, essa prática tem que ser em verdade. E tudo que eu ganhei, materialmente eu perdi. Eu cheguei ao fundo do poço, eu perdi tudo. Como é diferente a presença do inimigo e a presença do Espírito Santo na nossa vida. Como faz diferença o bem e o mal. Mas eu só pude perceber isso quando eu vivi isso na prática. Eu era um crítico à Igreja Católica, aos padres, à prática de todos eles. Da mesma forma que a gente vivenciava críticas, eu criticava. E hoje eu vejo o quanto errado eu estava. Eu me percebi que dos 7 pecados capitais, eu vivia 6. E você consegue dizer assim, quais foram as piores consequências que isso trouxe para a sua família? A minha família ficou completamente desestruturada. Os meus pais divorciaram. A situação financeira da família também foi abalada, não só a minha, como a da minha família. Como é que o Tiago entrou nessa história? Tiago, você pode contar um pouquinho pra gente? Como que você entrou nessa história para ajudar esta família a sair desta prática? Depois que a Valéria veio a formação, né, do SIM, da Crisma, nós iniciamos um namoro em Deus, né, profundo em Deus, e eu tinha como missão mesmo, né? A Valéria tinha vindo de Juiz de Fora, né, para um lugar que ela não gostava, né? E ela tinha vindo por envio do Espírito Santo de Deus. E nós começamos a namorar, mas só que desde o sim dela para esse namoro, começou as batalhas espirituais. Então assim, noite sem dormir, né? Oração, jejum, oração das 3 horas da manhã, né? E com muito propósito, com muita dedicação e perseverança em Deus. Porque se não fosse assim, a gente não tinha conseguido. Né? E ela sofreu muito por essa mudança. Mas você conseguiu ver ali a diferença dela a partir de quando ela disse o sim? Sim, a Deus? Tremendo. Porque ela chegou na Crisma com o coração sangrando, né? Como o próprio irmão dela disse, assim, ela tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. Se fosse olhar os bens materiais, ela estava realizada, entende? Só que espiritualmente falando, não. Então o coração dela chegou sangrando. A Valéria, ela partiu para a eternidade, sim, né? Mas ela deixou, como você disse, né, Giovanni, uma herança, que foi a sua conversão a Deus, ao catolicismo. Como é que foi isso? Sim,
ela deixou um legado muito grande para mim, para os meus pais, para minha irmã, para todos nós, né, que de alguma forma convivemos com ela e que tivemos a docilidade de observar a mudança que só Deus fora capaz de fazer na vida dela. Isso que ela fez, e através da docilidade que a mim fora trazida por Deus e esclarecida pelo irmão, essa luz que Deus me trouxe, e Ele foi capaz de me mostrar, me guiar para essa luz, é que me levou a dizer um sim definitivo para Deus. Eu queria, Giovanni, que você deixasse um recado para aqueles jovens que estão em casa e que hoje vivem a realidade que você já viveu. O que você diria para eles? Pode dizer. Se você tiver curiosidade em relação ao seu futuro, espera em Deus, porque Ele está vivo dentro do teu coração, no meio de nós. Basta você ter a docilidade de encontrá-lo. Basta esperar em Deus, que tudo está nele, a tua salvação. Muito obrigada, que Deus abençoe muito vocês. E, gente, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É com vocês aí no estúdio, Revolução Jesus! Valeu, Jenny. Obrigado, né, por nos conceder, gentilmente nos ajudar nessa matéria, nesse VT. Está aí um exemplo entre tantos espalhados com jovens que vivenciam isso, famílias que são envolvidas, como a gente viu ali, né? Não é só a pessoa que procura, mas toda a família, o contexto é envolvido. Mas uma dúvida que vem muito é quando a gente fala da questão do ocultismo, né? Uma palavra abrangente, mas como a gente pode conceituar, padre, na nossa realidade cristã, de católicos, o que é oculto? Porque o culto não é só aquilo que está no desconhecido, né? Para nós, na nossa conceituação, o que seria? Bom, vamos lá então. Existem duas palavrinhas que nós temos que levar em consideração. A primeira palavrinha é esoterismo. A pessoa vai em busca de um conhecimento oculto. Ela quer ser iniciada numa ciência, num conhecimento, para ser, por exemplo, digamos assim, entre aspas, iluminada. Então isso é chamado de esoterismo. A pessoa vai em busca de conhecimento. Temos depois o ocultismo. A pessoa vai em busca de poderes ocultos. Ela está buscando poder. Ela quer transformar a vida dela. Ela quer fazer coisas que para ela são impossíveis. Então ela vai ao ocultismo para buscar então esse poder, para ela controlar a vida ou fazer algo às pessoas. Enfim, então tem essa diferença. Esoterismo é busca de conhecimento e ocultismo busca de poder. Uma coisa que é importante falar, eu estava até conversando com vocês lá nos bastidores, 90% dos promotores do oculto são charlatães. 90% querem arrancar dinheiro das pessoas. É isso, esse é o objetivo, arrancar dinheiro das pessoas. 10%, porém, tem uma relação direta com o demônio. Se a pessoa cai na mão de uma dessas pessoas, aí a coisa realmente fica muito complicada para a vida dessa pessoa. Em relação a esse charlatanismo, deixa eu só fazer um adicional aqui, porque eu acho que é interessante, porque minha família viveu durante muitos anos envolvidas em realidades de ocultismo, né? Meu pai, de maneira muito mais aprofundada, viveu a realidade de incorporação de entidades e tudo mais, mas quando eu falo de charlatanismo é interessante, porque numa determinada época, eu ainda um pouco mais jovem, acho que 10, 12 anos de idade mais ou menos, meu pai trabalhava diretamente com televisão. Ele tinha um programa num outro canal de televisão, ele mexia com a parte de direção, de produção e tudo mais. E no meio desse programa tinha um quadro que era parte de horóscopo. E tinha uma pessoa que trabalhava com essa parte de horóscopo, uma mulher mesmo, formada e tudo mais. Só que de repente essa mulher foi mandada embora. O que aconteceu? O quadro de horóscopo era um quadro que as senhoras geralmente gostavam muito, né, em relação a esse programa. O que aconteceu? Precisamos desse quadro de horóscopo, porque o pessoal gosta muito. Pediram para minha mãe fazer. Então, na verdade, o que acontecia? A minha mãe ia lá, pegava horóscopos antigos, conteúdos antigos, pegava determinado signo, escrevia, fazia um resumo, colocava e mandava para o ar. Então, na verdade, as pessoas que assistiam, elas se baseavam, e muitas pessoas fazem isso, baseiam o dia delas, as atitudes delas em cima daquilo que elas leem, achando que a pessoa que fez consultou algo sobrenatural, fez algo, mas na verdade, naquele caso, é um caso muito concreto, que certamente 99% dos casos é assim, puro charlatanismo. Então as pessoas baseavam algo que minha mãe escreveu, pegou, consultou de outros horóscopos, de outras fontes, e as pessoas às vezes
viviam o dia a dia delas ali baseado naquilo que era puro charlatanismo. Sim, mas, e ainda falando sobre horóscopo, chegou aqui uma pergunta no Twitter que disse, né? O horóscopo não é certo, isso é fato. Mas por que há pessoas que dizem que se tudo se encaixa, há uma relação direta com o demônio? Muito bem. Bom, primeiro, o horóscopo é algo anticientífico. Não dá para você comprovar aquilo que você diz no horóscopo. Não há como. Né? Como é que Saturno vai influenciar minha vida? Como é que Júpiter vai influenciar minha vida? Isso é um absurdo. Então, as premissas da existência do horóscopo, da astrologia, enfim, como um todo, são absurdos, inexistentes, na verdade. Né? Tanto que, se você perguntar a um astrônomo sobre astrologia, ele vai descartar logo isso aí, porque não tem sentido, é ilógico, é absurdo, não faz sentido. A astrologia é uma crença antiga, é muito antes de nosso Senhor Jesus Cristo, e infelizmente ela contaminou a nossa sociedade. Pois bem, bom, vamos lá então. Pode ser que o demônio se aproveite disso, pode ser que sim, pode ser que não. Se a pessoa vive em função dessas coisas, o demônio pode atuar na pessoa, levando-a para um caminho em que ela se aproxima dele. É uma possibilidade, mas não podemos dizer que o demônio está aí especificamente agindo na vida da pessoa. É interessante porque quando as pessoas dizem que as coisas se encaixam, isso é um pouco relativo, né? Porque imagine que você escreveu sobre um horóscopo, sobre um signo, diante de milhões e milhões de pessoas, com certeza o óbvio é que alguma coisa se encaixe. E as informações, elas são muito genéricas, né? Você hoje vai encontrar uma pessoa que vai te recordar algo ruim. Quando é que nós não encontramos uma pessoa que nos recorde algo ruim? Por alguma coisa ou vai acontecer alguma coisa que você precisa ficar atento. Claro que nós vamos lidar com essas situações. Então, as informações são sempre muito superficiais. Para quê? Para que, de fato, a pessoa se prenda àquilo e comece a se envolver cada vez mais achando que aquilo é uma verdade. Então, não é muito bem que as coisas se encaixem. Existe até uma matemática em relação a milhões de pessoas lendo aquilo ali. De uma hora ou outra, isso vai encaixar de fato. Podemos até dizer que, em última análise, tem a pata suja do demônio, porque ele leva a pessoa a acreditar em planetas e não no Deus vivo e verdadeiro. Exato. Ela confia o futuro dela na mão de pessoas inescrupulosas. Agora, nós atualmente fala-se muito sobre o jogo da baleia azul, né? E, claro, muitos adolescentes, jovens, eles estão cometendo suicídio mesmo por conta deste jogo. Sabemos que tem a fragilidade psicológica, que tem tudo isso, mas também existe uma influência maligna sobre esse jogo? É bem possível que haja uma influência maligna, porque um jogo que leva um jovem a se suicidar, talvez, aqui vamos fazer uma hipótese, né? Talvez tenha sido até algum satanista que tenha feito isso, criado esse jogo. É possível. Em última análise, como causa remotíssima desse jogo, sem dúvida alguma, é Satanás. Eu costumo dizer que, diante daquilo que eu li, que eu consegui já absorver de histórias que chegou até mim, eu posso também afirmar que quem criou isso, com certeza, foi uma pessoa que teve por inspiração algo diabólico. Ninguém cria e ninguém motiva uma sociedade inteira a uma realidade dessa. Agora, as pessoas que são movidas a estarem em contato com isso, certamente elas não estão movidas somente pelo demônio, porque nós conversávamos também no Bastidores algumas coisas em relação a isso, e o problema disso é que o demônio se aproveita de que forma? Ele já pega pessoas feridas no seu emocional, que estão traumatizadas, que estão com problemas de fato psicológicos, mentais, e joga uma realidade na qual vai afundá-la ainda mais naquilo que é o problema dela. Então, no fundo, não é algo diabólico ela procurar aquilo, mas como ela já tem um problema, ela já está cercada de realidades perturbadoras, a probabilidade dela cometer um suicídio, então, e aí sim se tornar algo diabólico é muito grande. Falando em suicídio, eu só quero dizer que a gente já liberou no YouTube, já liberou, né, Jonathan? Já liberou no YouTube um vídeo, a gente falando sobre a série Os 13 Porquês, porque já estamos falando de suicídio, então você já pode conferir acabando o programa. Nós já vamos nos despedindo, quero agradecer. Passa rapidinho, né? Nem parece. Verdade, muito rápido. Foi 1 hora. Teríamos muito assunto, mas eu quero agradecer a presença, toda a parte, a explanação, né? Todo o conteúdo, toda a disposição de virem falar conosco sobre isso. Eu agradeço. Deus os abençoe. Amém. Obrigado a vocês. Amém. A você que nos acompanhou também agradeço. Um agradecimento muito especial ao pessoal da Osmose, que tem cuidado da gente com tanto carinho. Deus os abençoe. Lembrando, semana que vem, 10h30,
programa Revolução Jesus ao vivo, reprise desse às 8h30 para você que pegou pela metade e quer conferir tudo, vai estar no YouTube, mas no domingo às 8h30 você também confere. Um abraço para você, um abraço para minhas tias. Fiquem com Deus. Geração 7.7, valeu, viu, gente? Valeu. Isso, obrigada. Valeu. Vamos encerrar com música? Pode ser? Com você eu largo tudo. Uou! Quanto tempo eu perdi, quantas tentativas vãs, status e dinheiro não me acontecia. Tenho a sensação de que tenho tudo e ao mesmo tempo nada. Existe uma meta a se cumprir, buscar o amor de Deus e me entregar. Por você eu largo tudo, eu mudo minha vida, eu me transformo, encontro a minha redenção. Em você eu vejo além daquilo que os meus olhos podem ver. CançãoNovaPlay.com. Assine já!